Por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter o fim da contribuição sindical obrigatória. Os ministros analisaram 19 ações apresentadas por entidades sindicais contra essa regra, que faz parte da reforma trabalhista, e concluíram que a nova lei é constitucional. A contribuição sindical é opcional, mediante autorização do trabalhador. E para falar sobre o fim da contribuição sindical obrigatória e a queda do emprego com carteira assinada, eu vou conversar com ele, Fausto Augusto Júnior, professor da Escola de ESE Ciências do Trabalho. Boa noite, Fausto, nosso companheiro de todas as sextas. Todas as sextas. Tudo bom? Tudo bom. Então tá. Fausto, já é possível fazer um balanço da situação no trabalho aqui no Brasil pós-reforma trabalhista? E se também já é possível medir os impactos que essa reforma traz para os trabalhadores e também para os sindicatos, a vida dos sindicatos? Bem, a gente acompanhou na matéria anterior a discussão das ações da Justiça. A maior parte das ações que acontecem na Justiça do Trabalho tem a ver com o não pagamento de algum direito do trabalhador. Sim. Quer dizer, quando o trabalhador começa a não poder ou ter medo de entrar na Justiça para conseguir o seu direito, é um claro momento, um claro indicador de impacto. Além disso, a gente está vendo transferências de trabalhadores com trabalho integral para tempo parcial ou para trabalho intermitente. Quer dizer, já tem um conjunto de mudanças que estão operando. Um outro dado também importante é que as empresas tiraram toda a homologação dos sindicatos. O que é a homologação? A homologação é a conferência das verbas rescisórias do trabalhador que o sindicato fazia ou que o Ministério do Trabalho fazia. Agora a empresa faz e você acredita. Você acredita e não vai na justiça porque você tem medo de perder o processo. Então você vai imaginando, vai vendo como é que essas coisas vão interligando e como é que o trabalhador vai ficando cada vez mais vulnerável perante o empregador. Algo que minimamente a legislação trabalhista tentava proteger e que agora você vem num processo de desconstrução. Um dos casos aí realmente que o trabalhador perde, né? Principalmente nesse caso de homologação, como você mesmo disse. É acreditar no que está ali no papel, dos direitos que ele tem para receber, sem contar com a ajuda do sindicato, que na época sempre estava ali auxiliando. Não, isso aqui está errado, enfim, sempre lutando ali pelo trabalhador, né? Um dos motivos, inclusive, que está caindo a ação na justiça é um pouco esse também. Quer dizer, o trabalhador sequer sabe que foi lesado ali no momento da sua homologação. A gente está assistindo isso. Isso tem a ver com a votação que aconteceu agora no Supremo, ou seja, mais uma iniciativa de enfraquecer o poder do sindicato, o poder da representação coletiva dos trabalhadores. Quer dizer, o que está no bojo da reforma trabalhista é colocar o trabalhador enquanto indivíduo perante a empresa na sua relação contratual e não colocar nenhum intermediário no meio, seja justiça, seja sindicato. Agora, todo trabalhador que está nos ouvindo sabe qual poder ele tem de poder enfrentar a empresa, que coloca a seguinte questão para ele: ou ele aceita o que a empresa lhe coloca, ou ele é demitido. Né? E agora, e antes ainda, quando ele era demitido, ele ia para a justiça. Agora, sequer na justiça ele vai poder ir. Perfeito. E Fausto, o desemprego elevado, né, que chega, como nós vimos na reportagem, a 13.200.000 trabalhadores sem carteira assinada, colabora para a escassez de recursos dos sindicatos? Bem, aí temos mais coisas do meio, né? Quer dizer, os sindicatos agora perderam uma fonte relativamente importante para a sua arrecadação, que é o imposto sindical, que é a contribuição sindical obrigatória. Ou seja, como ela passou a ser optativa, uma boa parte das empresas, inclusive, mandaram cartas para os trabalhadores para dizer que não queriam que o imposto fosse recolhido. Você não tem nenhuma segurança, você não tem nenhum instrumento jurídico que impeça que uma empresa, por exemplo, pressione o trabalhador a se desfiliar ou a não contribuir para o sindicato. Isso está simplesmente encoberto na discussão da reforma trabalhista. Além disso, você não regulamentou nenhum tipo de outra forma de contribuição para os sindicatos, além da filiação tradicional. E você deixou o sindicato certamente enfraquecido do ponto de vista da sua recuperação, do ponto de vista da sua capacidade de trabalhar, porque ele está sem recurso. É muito simples a gente falar que assim, mas a gente tem ouvido muito nas rádios, na mídia, que o sindicato tem que correr e filiar o trabalhador. Sim, é verdade, uma boa parte dos sindicatos fazem isso. A gente tem sindicatos com taxa de filiação muito alta. Mas se você pegar setores, por exemplo, o setor comerciário, em que a média de um trabalhador fica menos de um ano no trabalho, quer dizer, você filia aquele trabalhador agora, ele perde o emprego, no momento seguinte você tem que filiar o outro que entrou no lugar dele. Ou seja, como é que o sindicato vai conseguir fluxo efetivo de trabalho, de conseguir fazer esse tipo de filiação sem ter algum recurso minimamente vinculado à taxa, à negociação, por exemplo, que ele faz ou à representação que ele faz em outras esferas. Né? E além disso, você ainda tirou o trabalhador de dentro do sindicato a tirar a homologação. Então tudo isso está interligado numa proposta clara de enfraquecimento do movimento sindical. Perfeito. E Fausto, e para a economia como um todo, né? O que significa essa queda de emprego formal? Bem, isso a gente já vem assistindo desde toda a crise e vem piorando. Né? E mesmo os movimentos de melhora que têm acontecido
o que a gente tem visto é que tem caminhado da saída do trabalhador com carteira assinada para o trabalhador sem carteira assinada em situação cada vez mais precária de trabalho. Isso é um fato, tem acontecido. Um dos motivos que quando você compara a taxa de desemprego agora, né, que caiu em relação ao ano passado, caiu quase 1 milhão, na verdade não é que você teve mais empregos gerados, na verdade você teve mais trabalhadores que deixaram de procurar emprego, ou seja, eles cansaram de procurar emprego, ou entraram em situações de trabalho muito vulneráveis. E aí você considera ou ele fora do mercado, então ele não entra na conta, ou ele não entra na conta porque ele está fazendo um bico. Quer dizer, esse movimento de precarização no mercado de trabalho brasileiro, ele impacta em geral a economia. Um exemplo básico é o governo. Né? Ou seja, o trabalhador informal não paga imposto e nem a empresa que o contrata. Logo, o governo tem menos recursos para conseguir garantir os direitos sociais, por exemplo. Essas coisas estão interligadas, não tem como separar. E esse trabalhador também ganha menos, e ao ganhar menos, compra menos, e a economia continua deprimida. Então, um ciclo, né? É um ciclo vicioso que coloca a gente numa situação cada vez pior. E a média do trabalhador, ele está sentindo isso, a média da sua família, é uma condição pior do que estava no momento anterior. Perfeito. Fausto, mais uma vez, obrigado pelas suas explicações e até a próxima sexta. Até a próxima.